A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. Nós estamos estudando uma nova série, Carta de Paulo aos Romanos. E na semana passada nós vimos aqui sobre a depravação total. Nós vimos que o resultado de uma sociedade que decide viver como se Deus não existisse. O resultado de uma sociedade que decide viver como se não existisse princípios e valores estabelecidos por Deus para toda a raça humana. É uma sociedade completamente voltada para si mesma, uma sociedade entregue à corrupção, entregue à maldade, à perversidade. É uma sociedade entregue à idolatria. É uma sociedade entregue à promiscuidade. É uma sociedade que foi deixada, entregue por Deus, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 1, à imundícia. Então, é disso que nós vimos, sobre isso nós vimos na semana passada e nós queremos dar continuidade a isso no nosso programa de hoje. Portanto, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia agora no capítulo 2 de Romanos. Porque o capítulo 2 é um capítulo onde Paulo vai falar com um outro público. Aqui no capítulo 1, Paulo fala voltado um pouco de forma generalizada. Ele fala de forma generalizada sobre o ser humano. Porém, a igreja a quem Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, a igreja de Roma, era uma igreja que era composta de gentios e judeus. Era uma igreja que era composta de pessoas que vinham do judaísmo e pessoas que vinham do paganismo. Portanto, quando Paulo fala no capítulo 1 que Deus entrega os homens aos seus pecados, aos seus corações, às suas concupiscências, à sua imundícia, como o próprio texto diz, quando Paulo fala aqui da condição de perversão da raça humana, Paulo imagina que os judeus lá que estão ouvindo, que estão lendo esse texto, eles vão dizer: é isso mesmo, Paulo. É verdade, esses pagãos, esses ímpios perversos, é isso mesmo, o Senhor tem uma sentença de morte contra eles, como diz o verso 32 do capítulo 1. Só que agora Paulo vira para esse público, para esse pessoal que acha que o capítulo 1 não é para eles. Porque quando a gente fala aqui do capítulo 1 de Romanos, quando eu falei aqui na semana passada do capítulo 1 de Romanos, pode ser que você aí na sua casa tenha dito: desse mal eu não sofro. O pastor não está falando comigo. Isso aí não sou eu. Isso aí é para o pessoal que está lá na perversão. Não tem a ver comigo, né? Então, eu não faço parte desse grupo. Eu não sou tão pecador assim. Só que agora no capítulo 2 que nós vamos entrar, o apóstolo Paulo fala para esse público que acha que Deus tem uma espécie de sala VIP para com algumas pessoas. Paulo agora vai falar para um público que acha que Deus ele lida com o ser humano de uma forma com 2 pesos e 2 medidas. Então, o capítulo 2, Paulo vai começar dizendo assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condena, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento?
Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e corruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, primeiro do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, esse texto, Paulo está falando que diante do justo juiz, diante do Deus Santo, não existe acepção de pessoa. Não existe judeu ou grego. Do aspecto de vista, do ponto de vista de pecado, do ponto de vista de pecadores, nós não somos diferentes. O que Paulo está mostrando aqui na carta aos Romanos, nos primeiros capítulos, Paulo quer demonstrar que tanto judeus como gregos, tanto judeus como pagãos, tanto cristãos quanto ímpios, todos nós, em um determinado momento, em uma determinada situação, somos pecadores. Todos nós estamos na mesma condição de pecado. Então, o ser humano está nessa condição de pecado. Então, Paulo começa dizendo no verso 1 do capítulo 2, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julga o outro, a ti mesmo te condena, pois pratica as próprias coisas que condenas. Então, Paulo está dizendo assim, você que fica aí apontando o dedo, você que se acha superior, você que condena, você que julga e condena os outros, como se você não tivesse pecado, como se você fosse perfeito. Você que acha que não se enquadra em nenhum tipo de acusação feita pelo próprio Deus. Você que acha que você está em uma posição de perfeição, de santidade, acima dos outros, acima do bem e do mal. Paulo diz, quando você condena nos outros, quando você julga o outro e condena o outro, você está julgando a mesma coisa se você pratica as mesmas coisas. Então Paulo aqui, em primeiro lugar, está condenando a hipocrisia, que é a atitude de condenar nos outros aquilo que você pratica. E fica demonstrado aqui, então, a depravação do coração humano. Porque Paulo diz no verso 2, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. O que Paulo está dizendo aqui, meu querido irmão e irmã, é que você e eu não seremos julgados a partir da nossa verdade. Você não é julgado, você não é avaliado por Deus a partir daquilo que você pensa de você mesmo. Eu não sou avaliado por Deus a partir daquilo que acho de mim, a partir daquilo que penso de mim. O próprio apóstolo Paulo, em outro texto, vai dizer que se nós julgássemos a nós mesmos, nós jamais seríamos condenados. Mas nós não somos julgados por nós somos julgados por Deus, somos julgados pelo Senhor. Ele é um justo juiz, ele é um juiz reto, absoluto, perfeito e santo. Veja se não é isso que ele está dizendo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. A verdade de quem? A verdade de Deus. E aí você precisa responder uma pergunta para você. O quanto Deus te conhece? O quanto Deus te conhece? Porque perceba que Paulo está aqui preparando o nosso coração para uma coisa que ele vai falar lá no capítulo 3 da sua carta aos Romanos, no verso 19 e 20, com relação à lei. Paulo está dizendo, lá no capítulo 3, verso 19, ele diz que a lei, ela nos é dada para que se cale toda a boca, para que todo mundo seja culpável perante Deus.
Paulo está fazendo nós olharmos para dentro de nós e entendermos o seguinte: você não é julgado segundo a sua verdade, você é julgado segundo a verdade de Deus, e segundo a verdade de Deus a gente tem que botar a mão na boca. Nós somos julgados segundo uma verdade que Deus conhece. Nós somos julgados segundo uma verdade que Deus conhece sobre nós e o quanto Deus conhece sobre nós. Esse é o ponto. Então ele diz no verso 3, Romanos 2, 3, tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas. Você que condena os outros, julga os outros, mas faz a mesma coisa que o outro faz. Aí Paulo pergunta, você pensa que você se livrará do juízo de Deus? Um detalhe importante, quem gostava de fazer esse exercício aqui, de condenar nos outros aquilo que ele fazia também, eram os judeus do tempo de Paulo. No final do capítulo 2, Paulo vai falar sobre exatamente isso. Aqueles que tinham por sobrenome judeu, que repousavam na lei, que se gloriavam em Deus, que conheciam a vontade de Deus e aprovavam as coisas excelentes. Todavia, o que eles faziam? Eles diziam, não pode furtar, mas furtavam. Eles diziam, não pode cometer adultério, é pecado cometer adultério. Eles conheciam a lei, mas adulteravam. Então Paulo está dizendo aqui, você, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, mas faz as mesmas coisas, você pensa que se livrará do juízo de Deus? Por que Paulo está dizendo isso? Será que o judeu pensava que iria se livrar do juízo de Deus? Pensava. Os judeus tinham uma posição que muitos crentes têm hoje. Boa parte dos judeus eles pensavam assim, eu sou judeu, filho de Abraão. Eu sou resultado da promessa de Deus a Abraão. Eu sou circuncidado. Eu sou um judeu genuíno. Então, Deus jamais condenará um filho de Abraão. Se Deus jamais condenará um filho de Abraão, por eu ser descendente de Abraão, por eu ter sangue de hebreu, por eu ser circuncidado, por eu praticar o judaísmo, então eu tenho a garantia de que eu estou completamente salvo, de que Deus nunca poderá me condenar, porque senão ele vai falhar na sua promessa que ele fez a Abraão, então eu posso viver da maneira que eu quiser. Era isso que muitos deles pensavam. Então eles julgavam os outros, condenavam os outros porque eles tinham a lei, eles conheciam a vontade de Deus, então eles condenavam as pessoas, mas praticavam os mesmos pecados porque eles pensavam que só por serem descendentes de Abraão, só por serem filhos de Abraão, por terem a circuncisão, Deus não teria coragem de condená-los. Mas veja o que o apóstolo Paulo diz. Olha o que diz o verso 4. Paulo diz assim, verso 3, ele diz no final do verso 3, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Paulo pergunta. E ele diz no verso 4, ou você despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então assim, eles desprezavam a posição em que eles estavam de um povo de Deus, de serem filhos de Abraão, de terem a aliança, de terem a lei de Deus. Eles não entendiam, eles não se viam como pecadores comuns. Eles se viam como uma espécie de elite da humanidade, onde Deus não os condenaria, onde eles se livrariam do juízo de Deus só por causa da promessa de Deus a Abraão. Eles pensavam então que poderiam viver da maneira que quisessem, sem se arrepender. E Paulo diz assim, por que é que vocês estão desprezando a riqueza da sua bondade? O fato de Deus ser bondosamente rico, o fato de Deus ser ricamente tolerante, o fato de Deus ser ricamente longânimo. Por que vocês ignoram a bondade de Deus? Essa bondade de Deus deveria levar vocês ao arrependimento. É aquele tipo de gente que fica brincando com Deus,
A pessoa peca, não caiu um raio na cabeça dela, ela pensa, tá tudo certo. Peca de novo, ela não teve um infarto, não caiu duro no chão, como Ananias e Safira, ela pensa, tá tudo certo. Deus é bom. Quantas vezes as pessoas já disseram, Deus é bom o tempo todo Deus é bom, para justificar os seus pecados, para justificar as suas misérias, para viver como ímpios do capítulo 1 de Romanos. E elas estão dizendo, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Sim, Deus é bom, isso é verdade. Mas essa é a pergunta que o apóstolo Paulo faz. Essa bondade de Deus, o fato de Deus ser ricamente bom, o fato de Deus ser ricamente tolerante, está tolerando você, o fato de Deus ser ricamente bondoso, não deveria levar você ao arrependimento? Porque dizer que Deus é bom e permanecer no pecado, dizer que Deus é bom e não se arrepender da sua malignidade, não se arrepender das suas misérias, o nome disso é tentar a Deus. É ser tentador, e ser tentador é uma característica de Satanás. Então, a pergunta que Paulo volta aqui para aqueles que vivem uma vida de pecado, contando com a bondade de Deus, é a seguinte: ô meu irmão, Deus é bom, não é? O tempo todo. Sim, é verdade. Essa bondade de Deus não deveria levar você ao abandono do pecado? Não deveria levar você ao abandono da impiedade? O fato de Deus ser bom, e Ele é bom mesmo, não deveria levar você a temer o juízo de Deus? Não deveria levar você ao arrependimento? A uma mudança radical da sua vida? Porque que evangelho é esse, onde o fato de Deus ser bom faz você ficar confortável em uma vida onde você vive no pecado? Não faz sentido nenhum. Então o apóstolo Paulo ele traz exatamente esse ponto aqui. E no fim, Paulo vai dizer no verso 5 que essa atitude de viver contando com o fato de que Deus é bom, para que você possa permanecer no seu pecado, Paulo diz, ele chama isso de dureza de coração. Veja o verso 5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, coração que não se quebra, coração duro, enrijecido, embrutecido ao Espírito Santo, à voz do Espírito Santo, coração impenitente, coração que não se derrama, coração que não se prostra, coração que não se curva diante de Deus. Paulo diz, mas segundo a dureza, a sua dureza e coração impenitente, você acumula contra você mesmo ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus. Paulo está dizendo que existe um dia do juízo, existe um dia do acerto de contas. Chegará um dia em que você prestará contas da sua vida. Chegará um dia em que o boleto vai chegar para você. E até lá, se você permanece dizendo que Deus é bom, julgando e condenando os outros por pecados que você também comete, Paulo diz que essa atitude, uma atitude de ira sobre ira, é como se fosse imposto sobre imposto. E o apóstolo Paulo diz que nesse dia do juízo, Deus vai retribuir cada um segundo o seu procedimento. É claro que o apóstolo Paulo não está falando aqui de salvação pelas obras, de uma salvação meritória. Não, de jeito nenhum. Paulo não está falando aqui de que nós contribuímos para a nossa salvação, que há mérito em nós. Se nós fizermos coisas boas, então nós receberemos coisas boas. Nos textos que seguem, porque ele diz assim, olha, Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento.
Aí ele vai dizer, verso 7, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuraram glória, honra e incorruptibilidade. A vida eterna será dada àqueles que, perseverando em fazer o bem, nós não somos salvos porque fazemos o bem. Paulo está partindo de uma posição. Aqueles da qual já estão posicionalmente salvos, alcançados em Cristo Jesus, são os que perseveram. Porque tem a palavra perseverando. Só pode perseverar se você já está em uma posição. Se você não está em posição nenhuma, você procura estar. Mas Paulo diz, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. É aqueles que estão posicionalmente salvos, chamados pela graça de Deus para a vida eterna, eles vão perseverar nessa vida eterna, fazendo o bem, procurando glória a Deus, honrar a Deus e viver de forma incorrupta. Então, esses, Paulo diz, vão receber a vida eterna, mas e os outros? Verso 8, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Perceba, não existe distinção aqui. Não adianta dizer que Deus é bom e viver no pecado. Não adianta dizer que Deus é bom e viver na iniquidade. Ele é bom, mas ele também se revela como um Deus irado, como um Deus que paga com indignação, com ira, todos aqueles que vivem na injustiça, na desobediência, aqueles que são facciosos. E no verso 10 ele volta dizendo, glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Perceba que Paulo começa a fazer uma distinção aqui. Quem são aqueles que receberão glória, honra, paz? Aqueles que praticam o bem, não importa se sejam eles judeus ou gregos. Não é a etnia agora que define mais quem é alcançado pela graça. Aliás, a etnia nunca definiu quem é alcançado pela salvação. Sempre foi a fé em Jesus, mesmo no Antigo Testamento. Mesmo lá. E no verso 11, o apóstolo Paulo diz, por que é que Deus trata assim? Por que é que Deus faz isso? Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz distinção se é judeu, se é grego. Deus não faz distinção se é homem ou se é mulher, se é velho ou se é jovem. Não há distinção. Não há distinção. A questão é, você procura a vida eterna? Você tem a vida eterna? Você persevera em fazer o bem? Você persevera, você permanece perseverante buscando glória, honra e incorruptibilidade? Você recebe glória, honra e paz? Pratica o bem? Você foi alcançado pela graça de Jesus? Você foi alcançado pelo Evangelho de Jesus? Essa é a pergunta. A pergunta não é se você é judeu ou é gentil. Não, a pergunta não é se você tem a lei ou não. A pergunta é se você está em uma posição de justificado diante de Deus. Porque nós temos aqui dois grupos interessantes. Esse que eu acabei de falar, aqueles que estão posicionalmente salvos, foram alcançados pelo Evangelho, e aqueles que acham que estavam salvos porque estavam agarrados à etnia, à circuncisão, à descendência de Abraão. Porque nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai explorar isso um pouco mais no capítulo 2. Ele vai explorar isso um pouco mais. Ele vai dizer lá no final do capítulo 2 que o verdadeiro israelita não é aquele que é da circuncisão ou aquele que é descendente de sangue de Abraão. Não tem nada a ver. A verdadeira circuncisão não é aquela que é feita na carne, mas é a que é feita no coração.
Então o apóstolo Paulo já está fazendo para a gente essa distinção. Ele está distinguindo aqui, ele está fazendo aqui uma condenação da hipocrisia. Porque o que é hipocrisia? É você ter uma postura, é passar uma visão, passar uma impressão de uma postura que você não vive. Paulo está dizendo aqui para um grupo de pessoas do capítulo 2, que diziam que estavam salvas, que diziam que não se encontravam no mesmo grupo do pessoal do capítulo 1. Eles condenavam as coisas do capítulo 1, eles condenavam os difamadores, os presunçosos, os caluniadores, os inventores de males, eles condenavam os homossexuais, os mentirosos, os homicidas, os avarentos, eles condenavam os maldosos, eles condenavam todo esse pessoal. Mas Paulo diz, vocês condenam, mas vocês fazem a mesma coisa. E vocês fazem a mesma coisa, pior. Fazem a mesma coisa achando que vocês não vão encarar o juízo de Deus porque vocês têm uma marca no corpo, porque vocês são descendentes de fulano de tal. Paulo então aqui condena a hipocrisia. Meus queridos irmãos, que nós não sejamos encontrados nessa posição. De jeito nenhum. Toda hipocrisia é condenada por Deus. Deus é bom, mas isso não deve justificar vivermos uma vida de pecado e desobediência. Pois uma vida de pecado e desobediência é uma vida que ela acumula contra você mesmo ira para o dia da ira de Deus. E eu gostaria de convidar você a encarar de verdade, à luz do Evangelho, a realidade da sua vida. Você tem vivido uma vida de pecado? Você tem vivido uma vida de hipocrisia? Uma vida de aparência? Permita que o Espírito Santo transforme o seu coração. Permita que o Espírito Santo tire essa máscara, essa cortina, e que você se encontre restaurado em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai Santo, Deus de amor, não permita, ó Deus, que a nossa confiança esteja, Senhor, colocada em qualquer outra coisa, ou em qualquer outro a não ser em Cristo Jesus e Cristo Jesus somente. Senhor, não queremos viver uma vida dupla, uma vida hipócrita, mas tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor, nos ajude. Abençoe, meu Deus, o nosso coração diante da Tua presença. Eu oro a Ti, Senhor, agora, nesse momento, por essa pessoa que tem vivido, Senhor, uma vida de pecado, contando que o Senhor é bom, imaginando que porque o Senhor ainda não fez nada drástico na vida dessa pessoa, o Senhor está aprovando, mas o Senhor não está aprovando. O dia do juízo se aproxima e ela terá que prestar contas se ela não se arrepender, ó Deus, da vida que tem vivido. Tem misericórdia, Senhor, que esse coração seja amolecido, que esse coração seja quebrantado pelo Teu poder, para que o Senhor possa salvar, para que o Senhor possa restaurar, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, irmã, quero agradecer a Deus pela sua vida e quero desafiar você a colocar aqui embaixo nos comentários o lugar de onde você está nos acompanhando. Coloque aí o que você está achando da nossa série aqui de Romanos, coloque o seu comentário, é sempre muito importante. Quero também desafiar você a fazer parte aqui do nosso projeto Amigos da Missão. Você tem aqui embaixo todas as informações com QR Code. Entra aí, por favor, se inscreve nesse projeto, abraça esse projeto. Para você pode ser um gesto pequeno, para nós é muito importante, para que essa palavra alcance mais pessoas, chegue a mais pessoas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o seu coração. Na próxima semana nós vamos continuar aqui e aí nós vamos ver sobre essa questão da lei de Deus. Será que o pessoal, os povos originários, os homens isolados desse mundo, eles conhecem a lei de Deus? Qual é a importância da lei de Deus para nós? Qual é a importância da lei de Deus para o homem? Será que a lei de Deus, ela perdeu a sua validade ou ela ainda continua valendo nos dias de hoje? É isso que nós vamos ver na próxima semana. Eu espero você
nesse mesmo horário, aqui na TV Viva a Promessa. Deus abençoe o seu coração e até lá, em nome de Jesus.